questão desafio da banca IBFC, e essa questão é do conteúdo de verbo. Verbo faz parte de morfologia, é um conteúdo extremamente importante. Ele serve de base na concordância verbal, na análise sintática, oração e período, pontuação, além da própria morfologia. E o verbo também é importante na regência verbal, no uso da crase, algumas regras estão atreladas ao termo regente, à regência do verbo. Então, conteúdo de verbo é extremamente importante, tanto cobrado de maneira específica, como servindo de suporte para outros assuntos, né? Então, acho que é um dos conteúdos mais importantes da língua portuguesa e, consequentemente, um dos conteúdos que os candidatos, que os estudantes têm muita dificuldade. Então, vamos tentar mostrar com essa questão caminhos de se entender o verbo, de se resolver questões de concurso sobre o tema. Então, vamos lá. Analise o trecho a seguir e responda à questão. Então, nós vamos analisar um trecho, que é justamente esse que está entre aspas, e a respeito dele teremos uma pergunta. O trecho é o seguinte, ó, abrem aspas. Se ele estudasse mais, vírgula, certamente passaria no concurso. Então, o trecho em análise, ele é bem sugestivo, né? Para o objetivo de praticamente todos, né, que acompanham esse vídeo. O verbo em destaque no trecho apresenta. O verbo é o verbo estudasse, certo? Estudasse. Se ele estudasse mais, então temos o verbo estudasse. Letra A. O que é que esse verbo nos apresenta? Uma forma no pretérito perfeito do indicativo para indicar um fato concluído no passado. Então, olha só. Nesse tipo de afirmativa, em cada uma das alternativas, você tem que observar duas coisas. Para o item estar correto, estar de acordo com o que se pede, as duas informações precisam ser verdadeiras no que se refere ao uso do verbo em destaque. Qual é a primeira informação? É essa que eu destaquei, ó. A flexão de tempo e de modo. O tempo, pretérito perfeito. O modo, indicativo. E aí, como essas duas flexões, elas andam juntas, aí a gente pega o trecho por completo para analisar. Ó. A definição completa. Pretérito perfeito do indicativo. Sabendo que pretérito perfeito é a flexão de tempo e indicativo é a flexão de modo, certo? Então, em todos, nós vamos analisar a flexão de tempo e modo e as duas caminham juntas, assim como as flexões verbais de número e pessoa também caminham juntas, certo? Então, tempo e modo são duas flexões que nós analisamos juntas. Elas aparecem como definição ao mesmo tempo. Além dessa informação, que na verdade são duas informações em uma, né? Porque está nos mostrando o tempo e o modo, nós temos ainda uma segunda informação que decorre da primeira. Qual é a segunda informação? A segunda informação é que diz que, por ser pretérito perfeito do indicativo, tal verbo, que é o verbo em destaque, ele nos indica um fato concluído no passado. Então, essas duas informações também precisam ser verdadeiras e, principalmente, precisam estar em sintonia com as flexões citadas anteriormente. Então, muitas pessoas erram esse tipo de questão por quê? Porque não analisam por completo. E aqui nós temos uma definição quanto às flexões e uma relação, uma correlação com o que cada uma dessas flexões nos informa. Que, segundo a letra A, esse verbo, além de ser pretérito perfeito indicativo, sendo pretérito perfeito indicativo, indica um fato concluído no passado. Certo? Então,
Eu usei essa letra A para mostrar a vocês como as demais alternativas também trarão as informações que acabamos de analisar. Olhem só a letra B. Ó. O verbo estudar-se, ele apresenta uma forma no futuro do subjuntivo. Esse daqui é a nossa flexão de tempo e modo, indicando uma condição futura. E aqui é a correlação com as flexões citadas. Então, não só as flexões, como o que tais flexões indicam, tudo isso precisa ser verdadeiro em relação ao uso do verbo estudar-se. Letra C. O verbo estudar-se, ele é uma forma no pretérito imperfeito do subjuntivo, indicando uma condição hipotética do passado. Então, ó, condição hipotética no passado. Então, além de trazer também flexões de tempo e modo, trouxe uma correlação, o que tais flexões indicam. E letra D, o verbo estudar-se, uma forma no presente do subjuntivo para expressar uma possibilidade presente. Então, temos 4 alternativas. Em cada uma delas, nós temos 2 flexões, tempo e modo, em relação ao verbo em destaque, e o que tais flexões indicam quanto ao verbo. Então, muito boa essa questão. Muitas pessoas têm dificuldade, justamente porque o estudo de verbo acaba não sendo aprofundado da maneira devida e também causa um receio do candidato, por ver que o conteúdo dele é muito extenso, acaba deixando de lado. Então, ele é muito importante, muito importante. Uma boa base de verbo vai garantir um desenvolvimento grande em questões de concurso. Então, vejam só. Vamos analisar o trecho em destaque. Entender a ideia que esse verbo implanta no trecho. E, a partir daí, nós vamos conseguir eliminar algumas alternativas, fazer um filtro com maior qualidade. Então, ó, se ele estudasse mais, certamente passaria no concurso. Quando eu digo assim, pessoal, olha, se vocês estudassem mais, vocês passariam no concurso. Ó, se estudassem mais, passariam no concurso. Então, perceba que é uma condição. A primeira coisa que a gente pode concluir é que esse se, ele é uma condicional. Se ele estudasse mais, passaria no concurso. O passaria, ele é passaria, ele é o futuro do pretérito. Passaria, porque é uma ação no passado que teria sido realizada se uma condição fosse cumprida. Ah, professor, eu teria passado no concurso. Você fez a prova mês passado. Ah, professor, eu teria passado naquele concurso. Se eu tivesse me dedicado mais, ó, se eu tivesse me dedicado. Então, percebam que o primeiro termo que vem junto da condição, ó, se ele estudasse mais, é pretérito, porque é uma ação passada, é uma condição que no passado ele deveria ter cumprido para que o outro verbo que indica o futuro do pretérito, o que é o futuro do pretérito? Futuro porque algo que iria acontecer, e do pretérito porque estava vinculado a uma condição passada, que é justamente essa do verbo estudar-se. Então, o verbo estudar-se, ele traz uma ideia de passado, e o verbo seguinte, passaria, ele traz uma ideia de futuro do pretérito, que é algo que iria acontecer se essa ação passada fosse concluída, fosse realizada, fosse cumprida. Por isso que é uma condição, certo? Então, aqui é uma oração, ó, se ele estudasse mais, é uma condição no passado, e a outra oração, certamente passaria no concurso, era o resultado que geraria se aquela condição fosse cumprida. Essa é uma estrutura bem clássica
em correlação verbal, que é o futuro do pretérito com o pretérito imperfeito. Porque, além de ser pretérito, nós temos que analisar que tipo de pretérito é. Então, vejam só. Se fosse um pretérito perfeito, é porque a ação tinha sido concluída. Mas se é uma condição, ó, se ele estudasse, então não foi concluída a ação. Quando a ação passada não é concluída, a gente diz que é um pretérito imperfeito. Então, temos o pretérito perfeito, quando a ação é concluída, não é o caso. Aí temos o pretérito mais que perfeito, é quando a ação ela é anterior a outra ação no passado. E o pretérito imperfeito é esse exemplo, que é uma ação no passado que não chegou a ser concluída. E o outro verbo, que não é o verbo a ser analisado, mas para que a gente possa entender toda a estrutura, ele é um futuro do pretérito, porque é uma ação que ocorreria se essa ação passada, se essa condição no passado fosse cumprida, certo? Se eu controlasse minha alimentação, teria perdido mais peso. Se eu me dedicasse aos estudos, teria aprendido mais o conteúdo. Então, é bem comum esse tipo de estrutura, certo? Então, a estrutura da primeira oração, que fica com a condicional, ela traz o pretérito imperfeito. E aí, além de pretérito imperfeito, nós temos a flexão de modo. Porque pretérito imperfeito é o tempo verbal, nós já descobrimos. E só por ele nós acertaríamos a questão, ó, porque a letra A diz pretérito perfeito. Já não é, então a gente já elimina. Se está dizendo que o pretérito é perfeito, a gente já elimina. Letra B, ó, futuro do subjuntivo. Não é, a gente já elimina. Letra C, pretérito imperfeito. Possivelmente. E letra D, presente do subjuntivo. Não é. Então, só com a flexão de tempo, a gente já consegue encontrar o gabarito. Mas se ainda ficássemos com duas alternativas, o que teríamos que encontrar também para confirmarmos? A flexão de modo. E o que é flexão de modo? O modo é a forma que o verbo nos indica algo, a maneira que ele nos transmite aquele fato. E nós temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo ele só está afirmando algo que aconteceu. O subjuntivo ele traz uma hipótese ou dúvida e o imperativo uma ordem. Então, entre afirmar, entre hipótese e entre ordem, esse verbo estudar-se ele se enquadra em qual? Em hipótese, é subjuntivo. Por quê? Porque é algo que não aconteceu e está colocando se tivesse acontecido. Então, quando eu digo se, é uma condição. Era uma hipótese aquilo ser realizado, resultar em uma consequência devida, né? Que seria passar um concurso, nesse exemplo. Então, estudar-se está no modo subjuntivo, exatamente como diz na letra C. E o tempo, como eu já expliquei, é o pretérito imperfeito. Aí vamos olhar a segunda informação, indicando condição hipotética, sim, no passado. Perfeito. No passado, por quê? Porque é pretérito imperfeito. O tempo é passado. Passado ou pretérito são sinônimos. E condição hipotética, justamente porque o modo subjuntivo ele traz uma hipótese ou uma dúvida. Então, como é uma condição, o se condicional, e está usando o pretérito imperfeito do subjuntivo justamente para ter essa ideia de hipótese, de algo que, se fosse realizado, geraria determinada consequência. Então, o gabarito dessa questão é letra C. Letra C é o gabarito, é a única alternativa que faz referência correta ao verbo estudar-se. E outra dica, geralmente os verbos terminados em SS, se eu passasse, se eu estudasse, se eu falasse, se eu comesse, percebam que tem o se ou tem o quando antes, e os verbos possuem dois S no final, e já sabe que é modo subjuntivo. Então, guardem essa dica. Dois S no final e antes dele um se, um caso, quando, que são
condicionais, que são termos hipotéticos, aí já nos ajuda a concluir que é o pretérito, que é o modo subjuntivo, e nesse caso o tempo foi pretérito imperfeito. Então, o gabarito dessa questão, letra C, questão de verbo, muito boa.